Galerinha, nossa questão aqui, ó. Desde o século XIX, uma das questões mais preocupantes para os químicos era a definição do peso dos átomos. Atualmente, as massas atômicas dos elementos químicos são representadas em sua maior parte por números fracionários. O elemento magnésio, por exemplo, apresenta massa atômica aproximada de 24,3 unidades de massa atômica. Uma justificativa adequada para este valor fracionário é que, galera, vamos lá. Como é que a gente faz para medir a massa atômica de um elemento? Como é que a gente faz para medir a massa atômica de um elemento? A massa atômica, gente, a gente pode entender que é o seguinte: é a média ponderada do número de massa dos elementos. E o que é número de massa, gente? Número de massa nada mais é, né, representado pela letra A, que a soma de prótons mais nêutrons. Beleza? E aí, se eu somar, por exemplo, no caso do carbono, eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons, o que dá um carbono 12. Só que existe o carbono que tem 6 prótons e 7 nêutrons, o que dá o carbono 13. Existe o carbono 14. O que é o carbono 14? É o carbono que tem 6 prótons e 8 nêutrons. Existe só esses 3 tipos de carbonos? Não. Existe carbono 11, carbono 15, carbono 20, carbono 1.000.000. Existe carbono que você quiser, no mínimo 6, né? De 6 a infinito. A questão é que esses 3 aqui são os mais abundantes, são os mais comuns, os mais estáveis. Beleza? E mesmo assim, o 13 e o 14 não são tão estáveis assim. Mas esses 3 são os mais estáveis aí. Beleza? São os mais comuns, por serem estáveis. Tá, visto isso, como é que a gente vai obter a massa, né? A massa atômica aqui, essa massa atômica. Vamos pegar um outro exemplo, para vocês terem noção, que é o cloro. O cloro, por exemplo, ele tem massa 35 e tem o cloro que tem massa 37. 35 e 37. 25% dos cloros que a gente encontra é 37, enquanto 75% dos cloros que a gente encontra é 35. O que a gente faz? A gente vai lá e faz uma média ponderada. Né? Vou fazer uma média ponderada. O que é uma média ponderada? Eu vou multiplicar um peso, que nesse caso o peso é a porcentagem, vezes a massa. E eu vou achar que a massa atômica vai ser igual a 35 vezes 75 mais 37 vezes 25. E vou dividir isso pela soma dos pesos, que no caso é 100%. Dessa forma, nós vamos achar que a massa do cloro vai ser 35,5. Por isso que dá esse valor. Por que existe valores quebrados? Por que existe valores quebrados, gente? Porque quando a gente faz a média ponderada, a gente acaba achando esses valores quebrados. Tudo bem? Ah, então eu preciso decorar esse valor do cloro de 75, 25? Não, a questão te dá isso, ou pede para você achar isso, fazendo essa média e tal. Mas não precisa preocupar, não. Você não precisa decorar esses valores. Beleza? Mesmo porque cada elemento vai ter uma porcentagem para cada isótopo aí. Um vai ser 80%, outro vai ser 2%, outro vai ser 2,2%, outro vai ser 2,3%, outro vai ser 2,4%. Não dá para ficar decorando isso não, gente. Beleza? Mas então tá. Vamos ler as alternativas e ver se tem alguma alternativa que fala alguma coisa sobre isso, sobre diferentes isótopos e esses diferentes isótopos terem proporções diferentes. Vamos lá. Letra A. Os átomos de magnésio podem apresentar um número de elétrons diferentes. Não tem nada a ver. Ele pode apresentar, mas não vai ser isso que vai dar a massa. Letra B. O número de nêutrons é sempre maior que o número de prótons nos átomos de magnésio. Tá, beleza. Na maioria dos elementos, o número de nêutrons é maior que o de prótons. Na maioria. Mas isso não é regra, não quer dizer nada. Não é por isso que nós vamos ter massas quebradas, não. Letra C. O elemento magnésio pode originar diferentes variedades alotrópicas, gente. Não é alotrópicas, é isotrópicas, de isótopos. Beleza? Eu tenho variedades isotópicas. Beleza? No caso, alótropos são substâncias. Por exemplo, você tem lá gás oxigênio O2 e gás ozônio O3. São duas substâncias diferentes que são formadas pelo mesmo elemento. Isso é alótropos, alotropia. Tudo bem? Agora, o que são isótopos? Isótopos são elementos iguais com massa diferente. Carbono 12, 13, 14. Cloro 35, 37. Isso são isótopos. Então, não é porque existem diferentes variedades de alótropos, né? É porque existem diferentes variedades de
isótopos. Então tá errado. Letra D. A massa do átomo de magnésio é relativamente 24,3 vezes maior que a de um átomo do isótopo do carbono 12. Galera, aqui nós temos alguns erros. Primeiro, esse valor, né? Ele poderia falar assim, ok, a massa de um átomo de magnésio é, em média, 24,3. Por que em média? Porque esse 24,3 foi obtido por uma média. Eu acabei de falar com você, que é uma média ponderada. Beleza? É uma média ponderada. Então, teria que ter no texto. A massa de um átomo de magnésio é, em média, certo? É em média, tinha que ter esse em média, relativamente, aí relativamente porque é comparativo, né? 24,3 vezes maior que um átomo isótopo do carbono 12. Aqui está outro erro. O que a gente usa como referencial para massa, gente? Por exemplo, quando eu falo assim, quanto você pesa? Né? Primeiro que pesar está errado, né? Qual seria a sua massa, na verdade, né? Mas vamos lá, quanto você pesa? Aí eu faço assim, eu peso 20 quilos. Eu peso 20 quilos. Eu peso 80 quilos, eu peso 90 quilos, não interessa. Você está falando, né, o seu valor ali, tudo bem? O que acontece? Você está falando que você tem 70 quilos. Isso quer dizer que se eu pegar uma barra que tem 70 quilos e colocar você numa balança, naquelas balanças de equilíbrio, né, aquelas balanças de equilíbrio, de um lado aqui que está você, do outro eu vou colocar pesos, barras de pesos, de 1 quilo. Do lado que eu colocar você, do lado contrário, se você tiver 70 quilos, eu tenho que colocar 70 barras de 1 quilo. Tudo bem? Então, quando a gente fala relativamente, toda unidade, gente, é relativa. Toda unidade é relativa. Porque, por exemplo, quando a gente fala assim, aqui a gente acaba não usando porque a gente usa o sistema internacional. Mas, por exemplo, você vai assistir um filme, a pessoa atingiu uma altura de, sei lá, de 50 mil pés. O que é 50 mil pés? É porque ela está usando uma unidade diferente. Quer dizer que se a gente pegar a unidade que é chamada de pé, a gente pega lá, vai dar 50 mil vezes essa unidade. Tudo bem? Então toda medida é relativa a alguma coisa. No caso, galera, a massa, ela é relativa não ao carbono 12, a um átomo do carbono 12, isótopo do carbono 12. As unidades de massa que a gente tem, ela tem sim no nome isótopo do carbono 12. Porém, a unidade que a gente coloca nessa balançazinha, a gente fala que cada unidadezinha que a gente vai pegar aqui, vou pegar aqui, uma unidadezinha e vou colocar aqui, coloquei uma, então vai ser uma unidade. Coloquei duas, vai ser 2 unidades. Coloquei 3, vai ser 3 unidades. Coloquei 4, 5 e por aí vai, certo? No caso aqui da questão, 24,3, quer dizer que eu coloquei 24 inteiros e 0,3 de uma unidade, beleza? O que é essa uma unidade, gente? Essa uma unidade, ela é chamada de 1/12 da massa do carbono 12. Ela tem esse nome todinho difícil, ó. A gente pode chamar de unidade de massa atômica ou chamar de 1/12 da massa do carbono 12. Então, essa questão tem 2 problemas. Eu teria que acrescentar no meio do texto em média, né? Teria que acrescentar aqui em média. E teria que acrescentar aqui, olha só, 24,3 vezes maior que 1/12, aí sim, da massa de um isótopo do carbono 12. Porque o nome da unidade é esse nome grande. É 1/12, tudo bem? 1/12 de um átomo do isótopo do carbono 12. Deu para entender, gente? É chato esse nome, é chato essas coisas de unidades. Mas a unidade atômica, unidade de massa atômica, ela é 1/12 da massa do isótopo do carbono 12. Se você reparar, cada hora eu estou falando uma coisa diferente, porque pode aparecer nessas questões de forma diferente. Pode aparecer massa do átomo de carbono 12, pode aparecer massa do isótopo de carbono 12, pode aparecer massa do isótopo de carbono 12, pode ser só 1/12 do carbono 12. Pode aparecer de algumas formas diferentes o texto aí.
Tudo bem? Mas é importante você entender que a unidade que a gente usa, né, para ir colocando lá na balançazinha do lado contrário que você quer pesar as coisas, né, nessa balança hipotética aí, a gente coloca o quê? Como é que chama essa unidade? É 1/12 do carbono 12. Então tá errado. Beleza? E letra E deve ser a resposta, porque tá tudo para trás errado, né? Então vou marcar aqui letra E, porque tá tudo para trás errado. É o seguinte, o elemento magnésio é formado por uma mistura de isótopos naturais que apresentam massas atômicas diferentes. Pronto, exatamente. Por que deu o valor quebrado, gente? Porque se você fizer a média, vai dar o valor quebrado. Tranquilo? É por isso que dá esses valores quebrados aí. De boas? Resposta então, letra E. Resposta então, letra E. De buenas, povo. Olha só, de novo, essa questãozinha de unidades, ela é meio chata, mas é importante vocês entenderem isso, porque isso não é uma questão que vocês podem estar errando, tudo bem? Isso não é uma questão que vocês podem estar errando, é uma questão que vocês têm que acertar lá, tá bom? É uma questão que vocês têm que acertar lá na prova de vocês. E pode muito bem aparecer aí. Pode muito bem aparecer aí. Essa questão aí foi da Federal do Rio Grande do Sul, né? Que inclusive tem vestibulares ainda, apesar de ter o SISU e tal, ainda tem vestibulares. Então é uma faculdade boa, inclusive, para vocês pensarem em fazer a prova aí de vestibular, caso vocês queiram, né? Fazer vestibulares tradicionais aí. E tenham condições de viajar até o local também, porque tem esse problema de ter que viajar, tá bom? Mas é um local que ainda tem vestibular, tá bom? Ok, povo, vamos lá. Vamos lá. Próxima questão nossa.